Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo à nossa aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, de Atualidades, e na aula de hoje a gente vai discutir um dos temas de geopolítica mais importantes dos últimos tempos, que é a visita lá da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, a Taipei, em Taiwan, que provocou mais uma rusga na relação diplomática entre os Estados Unidos e a China. Lembrando lá, essa nossa aula de atualidades está repleta de informações fundamentais para você entender o tema. Então permaneça conosco até o final. Vem para cá! Aula de hoje, Taiwan, Estados Unidos e China em tensão diplomática. Bom, pessoal, como a gente sempre gosta de fazer aqui no LAC, a gente vai construir uma linha do tempo. Essa linha do tempo é importante para você entender os antecedentes, do fato, o fato em si, claro, e as possíveis consequências para o momento futuro, porque isso cria em você autonomia intelectual para entender lá, como tema de redação ou qualquer questão de geografia e de atualidades, o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante você lembrar que a China ela entra numa guerra civil lá na década de 1920. De um lado, eu tenho o grupo comandado por Chiang Kai-shek, que liderava o Partido Nacionalista da China, o chamado Kuomintang. E do outro lado, nós tínhamos um partido político recém-criado, que é o Partido Comunista da China, comandado por Mao Tse-tung. Essa guerra civil, ela termina em 1949 com a vitória dos comunistas. E a partir daí é criada a República Popular da China, também chamada de China continental, que é a China que nós nos referimos no nosso dia a dia. Perfeito? O que a maioria das pessoas não sabe, contudo, é que os partidários lá do Kuomintang foram se refugiar na ilha de Taiwan e lá montaram uma segunda China, que é a República da China Nacionalista, também e comumente chamada de Taiwan. E aí a gente vai observar que a China, essa China, nós chamamos de China insular, porque ela é uma ilha. Observe que a República Popular da China, a China continental, considera Taiwan uma província rebelde, enquanto que os Estados Unidos, por exemplo, são um dos poucos países do mundo que reconhecem Taiwan como um país independente. Taiwan tem PIB, tem forças armadas, tem uma constituição própria, tem uma organização social e política consolidada, porém, oficialmente falando, ainda é território chinês. Bom, qual é o ponto, então, que a gente tem que ter clareza? É que ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos começar o que nós chamamos de a velha ordem mundial, também chamada de ordem da bipolaridade. O Oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o Leste, comunista, liderado pela União Soviética. Nesse momento, há uma expansão do comunismo para o leste europeu e há uma tentativa de expansão do comunismo também para a Ásia. E é nesse momento que surge lá o que nós chamamos de corredor sanitário. Esse corredor sanitário ele faz parte da chamada doutrina Truman. A doutrina Truman, a ideia fundamental era cooptar uma série de países para o apoio americano, impedindo a expansão do comunismo pela Ásia. E Taiwan foi exatamente uma dessas áreas escolhidas para servir de corredor sanitário. O termo corredor sanitário aqui é utilizado de maneira metafórica. É para simbolizar que ali existia uma doença, que era o comunismo, e que eu tenho que barrar a expansão dessa doença, criando um cordão de isolamento no entorno de países comunistas e, assim, num corredor sanitário, evitar que essa doença se espalhe pela região. Pois bem, Coreia do Sul, países como Singapura ou ainda Taiwan foram cooptados através da doutrina Truman para servir de corredor sanitário e impedir a expansão do comunismo pela Ásia. Bacana? Vamos fazer uma revisão logo desse início de aula? Vem para cá, pessoal!
Então, quais são os antecedentes, né? Primeiro, nós temos uma guerra civil na China entre, de um lado, o Partido Nacionalista da China, chamado de Kuomintang, e o Partido Comunista da China. Há uma vitória dos comunistas. Os nacionalistas, então, liderados por Chiang Kai-shek, vão se refugiar em Taiwan e criaram, então, a República da China Nacionalista na ilha, também chamada, portanto, né, de China Insular. Desde então, a ilha é considerada uma província rebelde por Pequim. Então, só lembrando aqui, em 1921, né, o Partido Comunista da China é fundado em Xangai, com o apoio internacional socialista e da então União Soviética, e em 1927, Mao inicia a luta armada. Em 1949, Mao Tse-tung, na foto, derrota os nacionalistas do Kuomintang e proclama a República Popular da China. Chiang Kai-shek foge para a ilha de Taiwan. Bom, o que nós sabemos ainda? Que no contexto da bipolaridade, os Estados Unidos criaram o que nós chamamos de corredor sanitário no entorno do bloco soviético e da China para impedir a expansão do comunismo. É a famosa doutrina Truman. Taiwan, então, ganhou reconhecimento americano e, claro, a sua proteção. A doutrina Truman marca o início da Guerra Fria já em 1947. A partir daí, os Estados Unidos empenharam-se em impedir a expansão da União Soviética. A expressão doutrina Truman designa um conjunto de prática do governo dos Estados Unidos da América em escala mundial, à época da chamada Guerra Fria, que buscava conter a expansão do comunismo. Bom, qual é o ponto, né? O ponto é que Taiwan não é o único local que fora dominado por forças estrangeiras e que eram reivindicadas pela República Popular da China. Você se lembra que Hong Kong ficou 100 anos sob domínio britânico e retornou ao comando da República Popular da China em 1997. Lembrando que os chineses se comprometeram a manter em relação a Hong Kong o que nós chamamos de um país, dois sistemas, ou seja, né, uma única China, mas Hong Kong com uma certa autonomia em relação ao poder de Pequim, algo que nos últimos anos vem sido claramente afrontado pelo regime chinês. E por um outro lado, em 1999, Portugal devolve Macau. Macau, pouca gente sabe, é na verdade um território chinês que fala português e que foi devolvido em 1999. Pois bem, a República Popular da China quer agora a volta do controle sobre Taiwan e daí o imbróglio, né, geopolítico com os Estados Unidos. Então, em 1997, né, Hong Kong volta para o controle chinês e em 99 é a vez de Macau, que retorna então para o controle da China. Bom, qual é o ponto, né? Taiwan tem uma constituição própria, tem um governo democraticamente eleito, tem um produto interno bruto separado, tem forças armadas. Todavia, Taiwan permanece como território chinês. E aqui, né, vamos observar que Taiwan ela é governada de forma independente desde o fim da Guerra Civil em 1949. No entanto, a China considera a ilha como parte do seu território na forma de uma província chamada de dissidente. Bom, nesse sentido, então, vamos tentar entender, né? O ponto-chave é que a República Popular da China, a nossa China continental, vem aumentando a pressão diplomática e militar contra a ilha desde 2016, quando Tsai Ing-wen se elegeu presidente. Ela é a favor da independência de Taiwan. Bom, onde é que entra, então, né, o tópico de atualidade? É que a Nancy Pelosi, né, que é do Partido Democrata,
o mesmo partido do presidente Joe Biden resolveu fazer uma visita oficial a Taipei, que é a capital de Taiwan. É a primeira vez nos últimos 25 anos que isso acontece. O anúncio da viagem foi muito mal recebido pela República Popular da China, porque foi entendida pelos chineses como um apoio dos Estados Unidos a uma tentativa de independência de Taiwan. E a China alertou por diversas vezes que teria consequências severas da visita, da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, é a presidente daquilo que no Brasil a gente chama de Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos denominado de Câmara dos Representantes, portanto uma viagem oficial da terceira, na escala de sucessão dentro dos Estados Unidos ao governo de Taipei. E aí havia uma possibilidade dupla, A primeira, o presidente Joe Biden estava muito preocupado com essa visita, porque ela poderia gerar um tom mais alto da China e criar aí uma rusga ainda maior nas relações entre Estados Unidos e China, que lutam hoje pela hegemonia no campo econômico e, quiçá, no campo geopolítico mundial. Por um outro lado, Nancy Pelosi é uma política muito experiente e ela sabe que ceder à pressão da China significava, na verdade, que os Estados Unidos não estavam dispostos a peitar as decisões chinesas naquela região e, portanto, ela resolveu manter a visita. Bom, mantida a visita, Nancy Pelosi foi até Taiwan. A China botou parte da sua esquadra de guerra em alerta máximo na região, fez algumas manobras militares, numa provocação aos Estados Unidos, mas ao final só houve lá uma série de retaliações nas relações comerciais entre a República Popular da China e Taiwan, no que diz respeito basicamente à área de frutas, e também ao pescado, que não tem um impacto muito significativo dentro da economia de Taiwan. Porém, óbvio, o conflito é muito claro. Os Estados Unidos, de certa forma, apoiam uma possível independência de Taiwan. A República Popular da China, em hipótese alguma, assume a possibilidade de perder essa porção do território, até porque Taiwan é uma ilha rica e é uma ilha que tem lá uma grande participação no comércio, sobretudo de produtos eletroeletrônicos de alta tecnologia. Por exemplo, Taiwan é uma das maiores produtoras do mundo de semicondutores e de fábricas de chips, o que seria bastante interessante na sua anexação à economia chinesa como um todo. Bacana? Vem para cá, confere mais um pouquinho. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está realizando uma série de viagens aos países asiáticos e visitou Taipei, capital de Taiwan, que reivindica a independência. Essa é a primeira visita de um chefe de parlamento americano a Taiwan nos últimos 25 anos. As relações entre Estados Unidos e China, no que diz respeito a Taiwan, estão em um dos seus momentos mais complicados. Em maio, o presidente americano Joe Biden disse estar disposto a usar a força para defender o território taiwanês em caso de ataque da China. A resposta da China foram manobras militares no entorno de Taiwan que equivalem a um bloqueio naval e aéreo. Observe aqui a Nancy Pelosi, com a presidente de Taiwan. E a gente vai observar que o Estreito de Taiwan é uma rota de navegação extremamente importante para navios que transportam mercadorias entre a Ásia e o Ocidente. Dentre as sanções, a China continental impôs a redução em sanções de frutas e de peixes da ilha, o que na prática ainda são consideradas medidas irrisórias no comércio bilateral. Aqui, a tensão na visita da Nancy Pelosi, Isso porque há uma série de bases militares chinesas na costa da China continental, tudo bem? Fazendo fronteira imediata com a linha mediana que separa lá o Estreito de Taiwan.
e, portanto, né, qualquer medida mais exacerbada por parte da China continental poderia ser encarada pelos Estados Unidos como um sinal de conflito armado, mais um conflito armado em escala global. E aí, a escalada da suspensão da cadeia de suprimentos tomará grandes proporções se o fornecimento de chips e semicondutores de Taiwan, na qual ela é líder mundial, for de fato afetado, o que não foi até agora. O que, na opinião de analistas, é ameaçador, mas ainda não se vislumbra. E aqui, as Forças Armadas da China e de Taiwan, que claramente são muito desproporcionais, né? Enquanto a China tem mais de 2 milhões de tropas, Taiwan tem 169 mil. Quando nós analisamos, né, os blindados, enquanto a China tem 5.400, Taiwan tem apenas 650, e isso se repete para praticamente todo o resto do arsenal militar chinês e de Taiwan, e, claro, das forças, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica. No entanto, Taiwan conta com o apoio dos Estados Unidos, o que é um apoio importante. Vamos ver então, pessoal, como que esse tipo de questão caiu em prova, né? E aí, já agora, em 2022, a banca Quadrix perguntou assim: a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan na noite de 2 de agosto de 2022. A parada de Pelosi em Taipei marca a primeira vez que um presidente da Câmara dos Estados Unidos visita Taiwan nos últimos 25 anos. A respeito da visita de Nancy Pelosi a Taiwan e de suas relações no contexto internacional, julgue o item. Apesar da soberania de Taiwan ser reconhecida pela China, o presidente chinês tem evitado qualquer avanço no contato entre Taiwan e outros países. Alternativa claramente incorreta. A China continental considera Taiwan uma província rebelde. Vimos isso hoje na nossa aula, né? E a China continental tem insistido que em algum momento Taiwan voltará a fazer parte do território chinês e tem pressionado política, econômica e militarmente para que Taiwan desista dos seus desejos de se transformar num país independente e volte para uma anexação ao território chinês. Portanto, alternativa claramente incorreta. Então, apesar da soberania ser reconhecida pela China, está errado. O presidente chinês tem evitado, também está errado, qualquer avanço no contato entre Taiwan e outros países. Alternativa claramente incorreta. Vamos para a próxima. Novamente, em 2022, a banca Quadrix perguntou assim: acerca da referida disputa entre os Estados Unidos e a China e seus possíveis desdobramentos, julgue o item. A ameaça de invasão da China a Taiwan fez os Estados Unidos declararem neutralidade. Quanto a isso, externada por uma declaração do presidente Joe Biden, o que gerou protestos da população na capital, Taipei. Alternativa incorreta. O presidente Joe Biden disse que estaria disposto a enfrentar a China continental, inclusive com proteção militar armada, né, de Taiwan, para que Taiwan não fosse invadida e anexada ao restante do território chinês. Portanto, os Estados Unidos metem, né, o bedelho num conflito, que é um conflito entre Taiwan e a China, com um claro objetivo: impedir o avanço da importância e da expansão dessa importância da China pela questão do leste e do sudeste asiático. É uma questão geopolítica que é muito maior do que Taiwan. O objetivo é impedir o alastramento da influência chinesa sobre a região. Portanto, alternativa incorreta. Olhando aqui, a ameaça de invasão da China a Taiwan fez os Estados Unidos declararem neutralidade. Está errada,
portanto, alternativa incorreta, ok? Conferindo o gabarito, então, primeira questão, errado, segunda questão, também incorreto, e com isso, podemos, assim, encerrar esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos! Clique lá.